Pai amado, meu Senhor, apesar de ser fraco, apesar de ter inúmeras falhas e deficiências, eu luto todos os dias para que o Senhor comande a minha vida, para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E eu imagino que os meus irmãos e irmãs cristãos façam a mesma coisa. Então eu digo, Tu és o meu Senhor. Tu és aquele que me sustenta, não só no pão, no arroz, no feijão, na batata, no café que eu gosto, que é nem sustento, mas é um agrado do Senhor para conosco. Mas também o Senhor me sustenta espiritualmente. Eu consigo me alimentar espiritualmente da Tua presença santa e poderosa, da luz da Tua glória que nos inunda e da Tua graça que toma conta de todos nós. Por isso que todos os dias eu estou aqui para Te cultuar, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te exaltar e para dizer publicamente que Tu és o meu Deus e Senhor, e suplicar que o Senhor fale conosco hoje. Eu sei, Senhor, que o nosso povo, os cristãos, são tão sobrecarregados de superstições, de ideias falsas do que vem a ser o cristianismo. Existem muitos que se levantam como mestres, como líderes, mas sabem tão pouco. Vivem das experiências pessoais, vivem daquilo que eles acreditam que seja o cristianismo. Então, Senhor, na abertura da programação, eu quero pedir, Senhor, fala comigo, fala conosco, fala com estas pessoas que às vezes têm a cabeça tão dura. Ouvem a verdade, mas não creem que aquilo é a verdade. Repetem exatamente aquilo que acontecia com os judeus na época de Jesus e na época dos apóstolos. Por que Jesus foi crucificado? Por que todos os apóstolos foram martirizados? Porque não criam. As pessoas não acreditavam que aquilo era a palavra de Deus. Eles preferiam seguir os deuses da época, acreditar nas sacerdotisas sexuais, acreditarem em Osíris, Moloque, Baal e outros tantos deuses da época. E que hoje são os mesmos, só mudam de nome. Então eu peço, Senhor, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba este culto, esta adoração, e que a Bíblia seja o nosso norte, o nosso objetivo. E livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.
Irmãos queridos, irmãs queridas em Cristo, amanhã é sexta-feira e amanhã nós temos aquela programação de perguntas e respostas. Você está convidado a participar. Eu ontem à noite fiquei escrevendo aqui o que eu iria falar hoje, o que eu vou falar hoje. Por quê? Porque um querido irmão me mandou alguns áudios. Deixa eu terminar o cafezinho aqui. De algumas pessoas que nos ouvem, mas que não acreditam nesta programação. E depois de ouvir cada áudio, acho que foram 4 ou 5 áudios, eu respondi por escrito, porque graças ao bom Deus eu sei escrever. A cada áudio eu respondi. Então depois eu fiquei pensando, porque eu busco a sabedoria. Eu estou muito longe disso, mas eu busco. E eu fiquei pensando que o cristão, não só pensando, mas meditando, lendo, estudando, consultando, pesquisando, o cristão é o sujeito que segue Cristo. Não tem como definir diferente isso. Não existe como. E eu busquei, olha, se você tem outra definição para cristão, por favor, mande no meu WhatsApp. Tem toda a liberdade, pode mandar. 99257-9226. Qual a sua definição de cristão? A minha, depois de exaustiva pesquisa, estudo e leitura, é que o cristão é o sujeito que segue Cristo. E não há como, meu irmão, minha irmã, você tem todo o direito de criticar o Mário. Todo mundo tem direito à crítica. Mas, por favor, é um favor que você vai me fazer, e vai fazer para você também, porque existem pessoas que nos criticam e passam vergonha na própria crítica que fazem. Pessoas que usam um tom de voz de tanta arrogância que a gente fica até preocupado, né, com esse tipo de cristianismo. E eu vou falar de mim um pouco hoje. Vocês gostam, a maioria, né? Tanto de testemunho pessoal. As pessoas dizem que, olha, o Mário é muito bom teologicamente, o que já não é verdade. Não é verdade. Eu sei um pouquinho mesmo. Muito menos do que muita gente. Mas o Mário espiritualmente é 0. Aí eu pensei, né, porque a gente tem que ouvir o que as pessoas falam. Não sou o dono da verdade, absolutamente. E eu pensei, eu falo de Cristo.
Prego Jesus Cristo, morto, crucificado e ressurreto. Prego o Evangelho, não só no rádio, em vários lugares e em qualquer lugar. Né? Eu não prego o Evangelho só em 4 paredes. Não prego o Evangelho na frente de um púlpito só, não. Viu? E a Bíblia diz pra gente que não há como ser cristão se não tivermos o Espírito Santo. Então, como é que eu posso ser zero espiritualmente? Como é que eu posso, segundo a arrogância de alguns, ser bom teologicamente se a teologia é o estudo de Deus? O que leva alguém a estudar Deus não é ganhar dinheiro, não é ter uma profissão, sujeito que estuda a Deus, ele é movido a estudar a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Ou não? Eu não exibo na parede da minha casa os meus diplomas, porque diplomas ligados ao cristianismo, que são vários, inclusive fora do Brasil. Eu não exibo, porque esses diplomas não são profissionais, esses diplomas são espirituais. São para o meu crescimento e para que eu possa ajudar as pessoas. Então, a conclusão que eu cheguei ontem à noite, que eu quero trazer para vocês hoje, porque talvez você que esteja me ouvindo aí pelo rádio, já ouviu alguém dizer, alguém cochichar, olha, aquela pessoa, você, olha, o Joãozinho, o Pedrinho, a Alice, a Wanda é tão fraquinha espiritualmente. Ninguém é fraco espiritualmente, porque o mesmo Espírito que mora no forte, no fortão, no todo-poderoso, é o mesmo Espírito que mora em mim, é o Espírito Santo. E forte não sou eu, fraco não sou eu, forte é o Espírito Santo. E segundo a Bíblia Sagrada, não eu, mas a Bíblia, o Espírito Santo faz parte da vida de todo cristão. Então como é que eu posso ser fraco espiritualmente? Se o mesmo Espírito que te deixa, abro aspas, forte, fecho aspas, é o Espírito que me deixa fraco? Se não seria arrogância isso? Prepotência, presunção? Acoplada, agregada à ignorância? Existem, e eu quero convidar você nesse momento para você abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 25 só. Mateus 13, 25. Quero convidar você. Porque amanhã sou eu que respondo as perguntas. Hoje eu vou deixar algumas perguntas aí para você responder para você mesmo. Você que é tão espiritual. Mateus capítulo 13, versículo 25, diz o quê? Cadê? Está aqui. Diz assim, trata da parábola do joio. Não é a parábola
do joio e do trigo, nem a parábola do trigo, é a parábola do joio. O que diz? Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Pois muito bem. Depois Jesus vai explicar esta passagem um pouco mais à frente. Eu não sei o que você entende, né? Porque ontem eu dizia para o irmão o seguinte: é a mesma Bíblia. Não tem como eu entender de um jeito e você entender de outro, porque é a mesma Bíblia. Alguém está errado. Não tem como os dois estarem certos. Aquele que entende daquele jeito está certo e o que entende do outro jeito está certo. Não tem isso, não tem como, não tem cabimento. Um dos dois está errado. E eu não sei como que você entende, mas a parábola do joio não fala de mim, de você, do outro, fala da igreja. Talvez você entenda diferente. Aí é problema seu. Eu tenho convicção daquilo que falo e tenho convicção de que aquilo que eu falo é verdade. Porque senão eu não falaria. Porque estaria assumindo dois erros. Primeiro, de falar mentira. E o segundo, de ensinar errado. Existem denominações que nós vamos tratar aqui de igrejas denominacionais. Existem as igrejas bíblicas, as igrejas denominacionais bíblicas, que são pouquíssimas. E existe a grande maioria das igrejas denominacionais festivas. E eu pergunto aqui para você, agora, quem vai fazer a pergunta sou eu. Você vai responder para você agora. Ambas estão certas? Uma é bíblica, a outra é festiva. Uma entende a Bíblia de um jeito, outra entende de outro. Ambas são bíblicas? Não. Ambas são cristãs? Ambas são igrejas de salvos? Se a passagem do joio fala exatamente sobre igreja, não seria, meu irmão, minha irmã, mais uma pergunta para você. Não seria uma o joio e a outra o trigo? Não seria uma a que o próprio Satanás semeou? Não tem como as duas estarem certas. Porque senão, todos os caminhos levam a Deus. Se ambas, ou eu estou rotulando em duas, mas existem outras mais, né? A bíblica e a festiva. Existe um caminho só que leva a Deus, não dois. Jesus é o caminho. Não sei se eu estou sendo claro, porque eu tenho algumas dificuldades, né? Não seria, mais uma pergunta, desta mistura do joio plantado na calada da noite pelo próprio Satanás no meio do trigo,
não seria esta mistura do joio no meio do trigo. Eu não sei se você sabe, meu irmão, talvez você não saiba, o joio é chamado lá naquela região, Israel, Jordânia, aquela região de Cisânia. Cisânia, o joio. E a cisânia, ou o joio, é uma erva daninha. Ela mata o trigo, ela inibe o crescimento do trigo e ela é extremamente parecida com o trigo. A cisânia, para quem não conhece, vai ver tudo trigo, mas é cisânia. Aliás, lá na época de Jesus, dos apóstolos, quando um vizinho tinha inveja do outro, ele plantava, jogava semente de cisânia na plantação de trigo do outro. E o joio é, na verdade, um esforço de Satanás para enganar a igreja. Aqui, a parábola do joio está falando da igreja. Minha irmã, você pode ter entendimento diferente, isso é problema seu, mas está se referindo à igreja. Depois você vai ver Jesus explicando a passagem. Você vai ler a explicação aqui nos versículos, a explicação da parábola do joio, versículo 36 ao 43. E por que Satanás planta a cisânia, as falsas igrejas, aonde nem a maioria dos crentes não consegue distinguir entre a igreja bíblica e a igreja falsa? A maioria não distingue. E este é o intuito de Satanás, que a maioria não distingua mesmo, não faça distinção. É exatamente isso que ele quer. Que você não consiga distinguir do falso e o verdadeiro. E agora eu quero levar você no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos do 9 ao 13. Eu vou ler só o 9, porque é o que fala claramente, explicitamente, diz que nós estamos abordando. E Jesus, usando o dom de profecia do apóstolo João, leva João a colocar isso no papel. Eis que farei, é Apocalipse 3:9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Pastor, mas nem eu nem você é judeu. Não, nós somos judeus no sentido de que os judeus são o povo de Deus, e esse povo de Deus abandonou a Deus porque abandonou Jesus, e nós que somos gentios recebemos este Jesus, que é Deus, como nosso Senhor. Então nós somos, aos olhos de Deus, o povo dele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não é judeu de sangue,
é judeu no espírito, porque o judeu de sangue faz a circuncisão, corta o prepúcio do pênis do homem. E o judeu de espírito é circuncidado no seu coração. Isso também está escrito na Bíblia, ora. Não seria exatamente isso que Jesus está dizendo aqui? Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, porque aqui a igreja já estava instituída quando esta parte do livro do Apocalipse é escrita por João. Eu gostaria de indicar para você que você lesse depois Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Dá uma olhadinha. Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Então, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, cristão não é ir numa denominação, como a maioria diz, prega, ensina e toca uma trombeta lascada. Por quê? Que cristão não é ir numa denominação. Assim como a igreja não faz o cristão, porque não é quem vai na igreja que é cristão. Você não vai na oficina? Você é carro? Não. Assim como ir na igreja não faz um cristão, ir na oficina não faz de ninguém carro. Cristão não é ir na igreja. Cristão não é servir aos menos afortunados. Uma trombetada falsa aí. Isso não é ser cristão. Cristão não é realizar boas obras. Não é. Mas Tiago, não lê. Olha, não se esqueça daquilo que você já leu, daquilo que você está lendo e daquilo que você vai ler. Leia também Tito. Carta para Tito, capítulo 3, versículo 5. Quero te convidar a ler. Cristão também não é pular, gritar, cantar, chorar, girar, falar com sons desconexos. Isso não é cristão. Ser cristãos estão. Não se esqueça. Existe a igreja bíblica e a igreja festiva. Uma das duas está errada. As duas não podem estar certas. A Bíblia nos ensina que ser cristão, na verdade, é colocar a nossa fé e a nossa confiança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E no fato de Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados. E ter, porque só morrer na cruz não quer dizer nada, viu? Por que não quer dizer nada? Porque os dois ladrões que estavam lá diante de Jesus também morreram na cruz. Jesus morreu na cruz. Mas ele ressuscitou dos mortos exatamente para conquistar a vitória sobre a morte. E esta vitória é nos dar a vida eterna. É dar a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Isso é ser cristão. Qualquer outra coisa além disso é ensinamento humano. Para ser cristão
tem que ter o dom de cura. Não, você está enganado. Mas você não é espiritual. Você está enganado de novo. É só você ler João capítulo 1, versículo 12. 1 João capítulo 2, versículo 4. E 1 João capítulo 2, versículo 10. Você vai ver que eu resumi exatamente o que está escrito aí. Existe uma palavrinha, não sei se você conhece, chama-se apologia. Desta palavrinha vem uma outra, apologética. Eu sou um apologeta. Se você está me ouvindo até agora, eu quero dizer que você provavelmente também é. O que é a apologética? É defender o cristianismo, é defender a Bíblia dos falsos mestres, dos falsos ensinos, dos arrogantes, prepotentes, que nada sabem. Porque não tem duas interpretações bíblicas, é uma só. Não tem como eu entender de um jeito sem entender diferente. Um dos dois está errado. Eu sou um apologeta. Eu defendo a Bíblia. Acabou. Eu vou ficar com o que está escrito na Bíblia, porque a minha possibilidade de erro é zero. Do que eu ficar com as coisas que eu ouvi lá, ouvi aqui, com a experiência pessoal de aquele sujeito que já viu coisas sobrenaturais. O que a Bíblia fala do assunto? Eu fico com aquilo que a Bíblia fala, não com o que o sujeito diz que viu, ou falou que viu. Agora o bicho vai pegar. E pode pegar, viu? Eu não tenho medo de nada, não. Eu já estou no lucro mesmo. Mas você vai perder o 20 e eu lá estou preocupado em ganhar o 20. Eu estou preocupado em pregar o Evangelho. Eu não dou prêmio para as pessoas me ouvirem. Olha, você me ouve que vai ter um sorteio. Não, aqui não. Posso até dar um presente, voluntariamente, mas não para as pessoas me ouvirem. Ser cristão não é ser festivo, porque nenhum apóstolo foi, muito menos Jesus Cristo foi. Me mostre o contrário na Bíblia. Não, pastor, porque eu vi tal coisa acontecendo. Não, você viu aquilo que a sua cabeça quis ver. E eu tenho tempo aqui, eu vou usar esse tempo ainda. Porque eu creio nos dons para o dia de hoje. Você não crê? Então me diz uma coisa. Isso tudo eu fui pesquisar, hein? Não pense você que eu estou jogando palavra, não. Viu? Você tem o dom de cura? Lá na sua igreja vocês dizem que curam. Muito bem. Você sabe o que quer dizer a palavra dom? Eu, Mário, acredito, porque a Bíblia assim me ensina, que o dom de cura se encerrou com o último apóstolo, João. A partir daí, Deus cura. Deus faz milagre é indiscutível. Não estou discutindo isso, estou discutindo dom. As pessoas confundem. Eu oro por cura? Claro que oro, para que Deus cure. Porque eu creio
que homem nenhum sobre a face da terra tem, nos dias de hoje, depois do apóstolo João, dom para curar. Exemplo. Você tem o dom? Lá na sua igreja tem o dom? Eu fui buscar o que quer dizer dom. Dom foi no dicionário, em vários dicionários bíblicos, e fui no dicionário Priberan, que é um dos mais fantásticos do mundo. Não é só do Brasil, não. Em qualquer língua você vai encontrar nesse dicionário. Nos dicionários bíblicos bons, você vai encontrar dom como dádiva. Dádiva. Presente. A maioria deles traz esses dois termos. Dom é uma dádiva, é um presente de Deus. Aí eu fui no Priberan, curiosamente, é a mesma definição da palavra. Dom é dádiva e presente de Deus para aquela pessoa. Não por merecimento, nem porque ela saiu correndo buscando, nem porque alguém colocou a mão sobre a cabeça dela, mas por misericórdia, compaixão e graça de Deus. Muito bem. Você tem o dom? Você tem o dom. Por que existem pessoas para quem você ora que não são curadas, então? Ou para todas as pessoas que você ora, elas são curadas? Eu conheço um pastor que foi meu professor, eu não vou falar o nome dele aqui, que está até hoje com um problema sério de enfermidade. E foi numa dessas igrejas aí que cantam 24 horas por dia aí, que chegou lá e é curado. Continua com o problema de enfermidade. Ué, se é dom, cura. Porque algumas são e outras não. Ah, mas isso é com Deus, mas não é dom. Dom é presente de Deus para a pessoa. A pessoa ganhou ou não. Se ganhou, é dela. Por quê? Porque não é dom coisa nenhuma. Porque é misericórdia, porque é compaixão e porque é milagre de Deus. Você não tem dom nenhum. Mas eu olhei por aquilo, não sei o que foi. E os que não foram? Mas eu tenho, lá na minha igreja está cheio de profeta. Ah, é? Que beleza! E o que eles falam? Vocês estão escrevendo como adendo bíblico? É porque tudo que os profetas falaram está escrito na Bíblia. Então vocês têm que continuar escrevendo o que os profetas falam hoje como adendo, acréscimo. A Bíblia é sagrada. O que eu estou falando? Alguma coisa de errado? Eu não estou sendo espiritual porque eu não creio que hoje o profeta age como os profetas do Antigo Testamento ou os escritores da Bíblia? Mas se o sujeito é profeta, o que ele fala, vocês têm que acrescentar a Bíblia aqui então. E para encerrar, porque agora o nosso tempo está estourando. Agora é para pegar mesmo. Não, pastor Mário não é espiritual, ele não acredita no dom de línguas. Não mesmo, para os dias de hoje não. Agora eu quero que você responda para o seu colega aí do lado, para a sua mulher. Você que é pastor e prega na sua igreja que o dom de línguas é para os dias de hoje. Primeiro responda para você, depois ensine lá agora. As línguas são para hoje.
Então você está me dizendo que católicos, carismáticos, os heréticos mormons, os budistas, shintoístas e outras tantas religiões, inclusive tribos de índios aqui no Brasil, são todos eles batizados com o Espírito Santo, então. Porque todos esses falam línguas. E agora? Não, mas o irmão lá, ele é batizado com o Espírito. Olha, você vem aqui que nós vamos impor as mãos e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Ah, que bom, que maravilha. Fantástico. Então os católicos carismáticos são batizados com o Espírito Santo. Os mormons são batizados com o Espírito Santo. Pessoal do budismo, pessoal do espiritismo, é tudo batizado com o Espírito Santo, vai tudo para o céu. Jesus morreu na cruz, então por quê? Se os carismáticos e os católicos são idólatras, os carismáticos, inclusive, têm Maria como o suprassumo daquilo que eles seguem. Ah, agora pegou, né? Porque você tem que explicar isso. Porque esse povo aqui, todos eles falam as tais das línguas. Que você diz que porque eu não aceito, eu sou zero espiritualmente. Então explica isso, por favor. Vai todo mundo para o céu. Todo mundo é batizado no Espírito Santo. Por que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Talvez você não, provavelmente você não sabe, né? Porque, sabe? Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou te explicar sem arrogância, né? Mas você já deveria saber, afinal de contas, você é pastor, você é líder, você já é crente há 30 anos, você já foi no monte não sei quantas vezes, já deveria saber, né? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Todo cristão recebe o Espírito Santo. Não é para ficar tocando trombeta e nem para ficar inventando coisas. É para testemunhar de Jesus Cristo, para ser testemunha de Jesus Cristo. É ou não é isso que está escrito aqui? Ou você entende isso diferente? Ou o que está escrito aqui, você, sua denominação, entendem diferente. Então me explica, porque se eu der para a minha netinha de 3 anos de idade, a Laura, que nem lê, não sabe nem ler, mas ela vai interpretar esse texto aqui do jeito que eu acabei de falar. Vou. Recebe o Espírito Santo, vai ser testemunha de Jesus. Então, existem as igrejas bíblicas e existem as igrejas festivas. Qual será delas que são o joio? A quem Jesus se referiu chamando de sinagogas de Satanás, hein? A bíblica ou as festivas? O que você acha? O que você consegue entender? Qual a sua posição, querido irmão? Amado Deus, querido e poderoso Pai, louvamos, engrandecemos, adoramos o Senhor. Olha, Senhor, agradecemos porque o Senhor nos ajudou muito a entender a Tua palavra hoje. Incomoda muita gente porque as pessoas são religiosas, né? Elas gostam de seguir religiões, seguir tradições, né? Elas gostam de acender vela,
usar sal grosso, né? Elas gostam dessas coisas. Fazer campanha. É o catolicismo impregnado ainda nestas pessoas, Senhor. Mas nós vamos lutando aqui, devagarinho, dentro daquelas possibilidades que nós temos, que são pequenas demais, o Senhor sabe. Mas nós vamos trazendo o Evangelho, trazendo esclarecimento, trazendo luz bíblica para aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para aqueles que não querem ser presa, serem fisgados pelas religiões e pelas denominações, mas para aqueles que querem verdadeiramente seguirem o Jesus Cristo, o cristianismo. Louvado seja o Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.